Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante e complexa, a de custo-benefício do Sebrae. E toda essa nossa conversa é baseada no texto Sebrae Custo X-Benefício, que está no livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. Para a gente começar a entender essa discussão, vamos primeiro dar uma olhada na escala, no tamanho do Sebrae. A gente está falando de mais de 10 milhões de empreendedores que foram atendidos pela organização. Soma-se a isso cerca de 5 milhões de pessoas que passaram por capacitação nos programas oferecidos. E o número realmente impressionante, 10 bilhões de reais em crédito que foram facilitados para pequenos negócios através das suas ações. Os números são gigantes, não dá para negar. É uma operação que chega em praticamente todos os cantos do país. Mas a questão que o autor levanta vai muito além desses números. Pois é, o material que a gente está usando como base para essa conversa nos convida a fazer uma pergunta que muda completamente o foco da discussão. E aqui está o ponto central. A crítica, veja bem, não é sobre o volume de ações, mas sim sobre uma missão política que, segundo o autor, acabou ficando pelo caminho. E aqui está o pulo do gato do argumento. Existia uma promessa lá atrás, em 1990, de que o Sebrae ia fortalecer as associações independentes de pequenos negócios. A crítica é que, na prática, o que aconteceu foi o contrário. Ao centralizar as ações, a organização teria, na verdade, esvaziado esse movimento autônomo. E qual o impacto real disso? Bom, artigos da Constituição criados especificamente para proteger as pequenas empresas continuam na gaveta, sem regulamentação, décadas depois. E por quê? Justamente pela falta dessa pressão política independente para cobrar que saíssem do papel. E essa suposta falha política, argumenta o autor, não fica só no papel, não. Ela acaba gerando uma consequência bem direta e visível na economia brasileira. Olha só o que os dados do período mostram. É uma mudança drástica. Enquanto a fatia do setor formal na economia estava encolhendo, a do setor informal crescia de uma forma impressionante, redesenhando todo o mercado de trabalho. E parte do problema é que nem existe um consenso sobre o que, afinal, define o setor informal. Cada órgão, como a OIT, o IBGE, usa um critério diferente. Essa confusão toda torna muito, mas muito difícil criar políticas públicas que realmente funcionem. Isso tudo nos leva a um paradoxo, né? Se o Sebrae faz tanta coisa, por que esses problemas estruturais, de base, parecem estar só piorando? É aqui que a coisa fica interessante. De um lado, você tem um foco enorme em treinamento técnico, em consultorias rápidas, o que dá uma forte impressão de progresso. Só que, do outro lado, a realidade do país mostra outra coisa. Empresas fechando sem parar, a informalidade crescendo, o que sugere que os problemas mais profundos continuam lá, intocados. E olha, essa visão não é só do autor do livro, não. O nosso material de referência cita um editorial de jornal da época que já mostrava preocupações bem parecidas. A linguagem do editorial é bem forte, direta. Chama a atenção para o custo humano por trás das estatísticas frias, né? A frustração de milhões e milhões de brasileiros. A confusão é tanta que nem os dados sobre a mortalidade de empresas são um consenso. O Sebrae apresenta um número e o IBGE apresenta outro, que é o dobro. E aí fica a pergunta, como é que se cria uma política pública eficaz sem ter um diagnóstico claro da realidade? Bom, e com tudo isso, a gente chega na crítica final. Aquela que amarra todo o raciocínio do autor. A grande conclusão do autor é a seguinte: o Sebrae, com toda a sua competência técnica, acabou, sem querer, ocupando um espaço que era essencial para o debate político. Em vez de ser um catalisador para a mudança, ele teria se tornado um substituto para essa discussão mais profunda, sufocando o debate que buscava mudanças estruturais de verdade. Isso nos deixa com a pergunta central que fica no ar depois dessa análise toda. Qual é o verdadeiro custo quando a ação técnica ocupa o espaço que deveria ser da transformação política? Fica aí a reflexão. Para quem quiser se aprofundar e saber mais sobre a história do movimento empreendedor que deu origem à Assimpev, que hoje é a Ampé, e também para ouvir outras análises como esta, vale a pena visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. E se essa análise trouxe uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a questão, por favor, compartilhe. É fundamental levar essa discussão para mais gente e pensar junto o futuro do empreendedorismo no nosso país.